falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, queremos apresentar as nossas vidas, esta aula na tua presença, suplicando e clamando que a tua bondade, a tua misericórdia venha sobre cada um de nós. Sobre mim, ajuda-me a ministrar a tua palavra tal qual ela é. Sobre os meus irmãos, que a tua unção fresca seja sobre as suas mentes e corações para receberem com alegria a tua palavra e, sobretudo, compreender a sua aplicação prática. Muito obrigado. Abençoa os alunos, alunas que no dia de hoje, cheios de dificuldades e limitações, não puderam estar presentes, mas que tu possas encaminhar todas as coisas para que possam estar presentes na próxima aula. Muito obrigado. Louvamos, te agradecemos, entregando tudo aos teus cuidados no bendito e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, está chegando o irmão Lucas Morelles. Perfeito. Vamos esperar ele aparecer na tela, porque ele deu, deu um sinal de entrada. Está entrando, perfeito. Maravilha. Boa noite, a paz, Lucas. Amém, pastor. Paz do Senhor. E daí do teu lado tá sempre dia, né? Parece que tu tá na Nova Jerusalém, sempre dia. Enquanto aqui já tá de Aqui noite, tá chegando o nosso irmão Zandro Avancini. Perfeito, ele avançou mesmo. Maravilha. Irmão Wilson, está com a apostila dose dupla, né? É bênção, dose dupla. Não, o correio tá me deixando um pouco angustiado, porque tá fazendo cada situação que não consigo entender, mas tudo bem. Boa noite, irmão Zandro, Pai do Senhor, me ouve? Tiver na A paz do redondeza, Senhor, tem uma a para paz do dar. Senhor, pastor. Ouço sim. Certo, tem uma luz aí, eu acho que é o anjo do Senhor que está sobre o irmão, né? Tem uma luz forte baixando em cima da sua pessoa, né? Deve ser o anjo do Senhor. Quando puder estar visível, será bem-vindo, né? Mas Já, eu sei que já. o irmão está fazendo os devidos ajustes. Meus irmãos, estamos na nossa quinta aula da nossa matéria Livros Poéticos. Essa é a quinta aula da nossa matéria Livros Poéticos. Hoje é segunda-feira, 22 de abril de 2024, segunda-feira, né? 22 de abril de 2024. Para quem não sabe, hoje é o Dia da Terra, não sei se alguém sabe, né? Hoje é o dia do planeta Terra, segundo a Unesco e Nações Unidas, e hoje comemoramos os 524 anos da descoberta do Brasil. Talvez alguém se lembrou ou não. Mas hoje é o dia da descoberta do Brasil, 22 de abril de 1500. Então, 524 anos da descoberta do Brasil. Quero deixar aqui um rápido lembrete. Nós estamos hoje com a nossa penúltima aula da matéria Livros Poéticos. A última aula vai se dar na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, e vamos fazer um pouquinho diferente. A prova não vai acontecer na próxima segunda, senão no dia 6 de maio, pode anotar aí, 6 de maio, 8h30 da noite. Por que eu vou fazer essa alteração? Houve um sério problema na internet do nosso irmão Kleber, né, que está se revezando conosco, né, e ele estaria hoje, né, estaria dando a aula no grupo do bacharel, só que deu uma pane na internet da residência dele. Então ele está, eu orientei a ele que avisasse os alunos no grupo e seria inviável a questão da realização da aula, porque ele tentou até entrar com o hotspot do telefone dele. Então, para ficar tudo encaixadinho, então, ele vai ter que ter a aula dele na próxima semana. Nós seguimos com a nossa aula normal, e aí, quando ele estiver fechando a matéria dele, na verdade, né, nós faremos a nossa prova no dia 6, né, no dia 6. Então, só para que as coisas fiquem bem sincronizadas. Então, ele vai terminar a matéria no dia 6 de maio e nós estaremos, então, fazendo a prova no dia 6 de maio e a nova matéria começaremos, então, no dia 13 de maio. Anotou aí, então? 6 de maio vai ser o dia único que a gente só vai usar para a prova. Vai acontecer às 8h30
8h30 da noite. Aí eu conto na medida do possível que vocês possam, por favor, na medida do possível, eu sei que às vezes não é possível, mas façam um esforço, se for o caso, né? Se coordenem, se organizem para que possam todos estarem aqui pelo menos entre 8h30 e 8h40. Eu sei que vocês têm algumas dificuldades por causa do horário de trabalho, mas já quero deixar antecipado o aviso. 6 de maio, 8h30, estaremos aqui então já na conexão, esperando a chegada dos irmãos para somente fazermos a prova. Muito bem, nós teríamos que continuar hoje na página 16. Estamos fazendo uma avaliação, ou uma visão, né? Vamos dizer assim, um apanhado do ponto número 2 sobre o livro de Provérbios, imagens e figuras. Falamos do símile, da metáfora, da alegoria, do antropopatismo, do antropomorfismo, da sinédoque. Então, hoje teríamos que entrar na metonímia, personificação, hipérbole, litotes, ironia, e aí passaríamos aos paralelismos e já entraríamos no livro de Eclesiastes. Mas antes de nós entrarmos nesses pormenores, vamos fazer um rápido apanhado ou uma revisão sobre o livro de Provérbios, né? Ele é tão rico quanto o livro dos Salmos, né? Creio que vocês já observaram, o livro dos Salmos é um livro de uma riqueza fantástica. Provérbios não fica para trás, na verdade, a poesia hebraica é o que está nos levando a estudar os livros poéticos, é de uma capacidade, de uma profundidade, nada é comparado aos demais livros da Bíblia. Os livros da Bíblia são lindos, são maravilhosos, mas os livros poéticos eles se destacam pela beleza e pela singularidade da poesia hebraica, né? Vocês já observaram, né? Somente dando uma rápida observação aqui. A poesia hebraica ela é totalmente diferente da poesia ocidental, né? Que ela trabalha muito com a questão da métrica, da rima. Não, a poesia hebraica ela não trabalha com métricas, não trabalha com rima. Ela trabalha com a beleza das palavras, a apresentação das ideias. Vamos então fazer um rápido resumo dentro do livro de Provérbios. Eu creio que, vamos lá, se vocês estão enxergando aqui os nossos slides, deixa eu aqui sincronizar direitinho isto. Todos estão enxergando os nossos slides? Todos, irmão Wilson pelo menos está enxergando. Isso, acredito que todos estão. Vamos lá. Uma rápida retrospectiva, né? Já estudamos isso, mas é sempre bom, né? Essa é a razão dos slides, né? Porque os slides nos ajudam a nos lembrarmos do que nós já batalhamos ou pelo menos já estudamos. O autor de Provérbios constitui-se numa coleção de ditos sábios procedentes de uma série de autores. Já estudamos e sabemos que o livro de Provérbios está distribuído em 3 autores principais, não é? Salomão, Agur e Lemuel, né? Salomão, a evidência interna está em Provérbios 1:1, 10:1 e 25:1. Salomão escreveu a maioria dos provérbios aqui registrados, pelo menos também o primeiro livro de Reis 4:32, Eclesiastes 1:13 e 12:9 nos dão essa evidência ou esse testemunho interno. O rei Agur escreveu o capítulo 30 e o Lemuel escreveu o capítulo 31. Sem dúvida, o rei Salomão é a referência inquestionável da autoria do livro Provérbios de Salomão, como diz Provérbios 1:1. A data mais provável da composição de Provérbios é o ano 950 a.C., porém a obra só foi organizada como está por volta do século VI a.C., depois da queda de Jerusalém com o exílio da Babilônia, ou seja, levou quase 400 anos para a organização desta obra, né? Um detalhe interessante e um tanto diferenciado em relação aos demais livros da Bíblia. Acreditamos que seja o único livro da Bíblia Sagrada que levou mais tempo, né? Mais de 400 anos para ter uma organização como obra.
Características do livro de Provérbios. O termo hebraico para provérbios significa comparação e acabou por ser usado por qualquer tipo sapiencial ou moralista, de acordo com Ezequiel 18:2 e o Salmo 49:4. Muitos provérbios são parábolas condensadas, ou seja, parábolas resumidas. Os ditos versos reunidos neste livro formam uma biblioteca de instrução sobre como viver vida piedosa na terra e como estar seguro de uma recompensa na vida. Vamos lá. Assim, esses provérbios não são meros ditos populares, mas uma destilação da sabedoria dos que conhecem a lei de Deus. Era uma forma de escrita bem conhecida no mundo antigo, remonta ao Egito, ano de 2700, ou seja, os egípcios em 2700 a.C. usavam um estilo bem parecido, bem semelhante ao que conhecemos dentro do livro de Provérbios. Um detalhe também chamativo: nos tempos de Salomão, surgiam os primeiros filósofos, amigos da sabedoria popular. Outro detalhe também que nos chama a atenção é que Provérbios é um dos poucos livros da Bíblia a apresentar-nos claramente o propósito para o qual foi escrito. A gente descobre isso em Provérbios 1:2-6, que diz: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O livro de Provérbios tem como esse objetivo, né? Formar pessoas sábias. Sábias em quê? Na lei do Senhor. Neste livro, o Senhor dá-nos instruções detalhadas de como agir nas mais diversas áreas da vida em nosso relacionamento, tais como relacionamento com Ele, com Deus, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos e com as nossas autoridades, né? Vamos dizer que Provérbios é também chamado o manual do bom relacionamento, tanto para com Deus como também para com o nosso próximo. Seu propósito é levar-nos a viver a vida sabiamente, porque nossa vida, irmãos, ela é curta. Quem diga que não é curta está enganadíssimo, né? Tá aí eu e o irmão Wilson, que batemos quase a mesma idade, né? O irmão Wilson pode ser um pouquinho mais novo do que eu, né? Já estou com. Não vamos revelar a idade dele, né? Mas ele é um pouquinho mais novo. Eu estou batendo 65 em setembro e vou confessar a vocês, não é que me assuste, não é que me assuste chegar a 65 anos, né? Mas estou chegando a essa idade sem ter netos. A culpa não é minha, não, né? É do meu filho que tá segurando o mistério, né? Mas deixa quieto, isso aí Mas eu quero dizer que a vida definitivamente ela é muito curta. Há 25 anos atrás, eu tinha quase 40 anos, né? E hoje estou embarcando para 65, então a gente abre e fecha os olhos, meu Deus, misericórdia, em 5 anos, se Jesus não voltar e der vida e saúde para mim, como desejo isso para os irmãos, mas eu vou estar chegando a 70 anos de idade, misericórdia, aonde na minha vida imaginei chegar a essa idade, né? Mas se estou chegando lá é pela grande misericórdia de Deus, né? Mas a vida é curta e a gente tem que sempre a cada dia estar preparado com a sabedoria de Deus, porque a eternidade é longa, é muito longa. Versículo-chave do livro de Provérbios: no temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, né? Tá ali um texto, né, onde vemos a foto dessa senhorita, né, com o dedinho dizendo, "Psss", quer dizer, fala pouco, cala a boca. Mas Provérbios 10:19 nos ensina, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. É um manual também que nos ajuda a controlar um pouco a língua, né? Porque o ser humano tem uma dificuldade tremenda em controlar a língua. Se deixar misericórdia, vai longe.
Definição do termo provérbios. Um provérbio é uma frase curta, bem construída que expressa uma verdade, adquirida através da experiência e o que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem da vida, e sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade, fornecendo orientações para a vida humana, como as setas de uma estrada, né? As indicações, né, que temos numa estrada, né? Eu creio que os irmãos que dirigem sabem disso, né? Quando se cai numa estrada, precisamos de nos guiar com os letreiros, com as setas que nos mostram dobrar à esquerda, dobrar à direita, seguir adiante, manter-se na faixa selecionada e assim por diante. Então, algo parecido acontece com o livro de Provérbios na questão da sinalização da nossa vida na presença de Deus. Pastor, Vida prudente, sim, uma pergunta. faça. Então quer dizer que provérbios é por causa das frases. Sim, sim, As porque frases são chamadas. Por isso que eles falam que diz um provérbio chinês. isso. E geralmente os provérbios são frases curtas, se o irmão já observou, não é? É Sim. muito raro nós ouvirmos um provérbio muito longo, de 3 a 4 É que são linhas. pequenininhos. Mas eventualmente, não é sempre, a gente vai encontrar um provérbio longo, de 3 a 4 linhas, mas repito, eventualmente. Na maioria das vezes são frases curtas, né? De uma, como muito, 2 linhas, como muito. Quando eu falo 2 linhas, eu falo numa base de 10 a 15 palavras, né? Que em mais ou menos caberiam dentro de 2 linhas escritas, né? É muito raro nós lermos provérbios, aí não estou me referindo aos provérbios da Bíblia, mas provérbios seculares com 3, 4 ou 5 linhas, é muito difícil. Aí já não seriam mais provérbios, aí já seriam, como se diz no inglês, quotations, ou citações, né? Porque temos que diferenciar um provérbio de uma citação. Né? Passa a ser uma citação, né? Isso, por exemplo, uma citação que Abraham Lincoln, o 14º presidente dos Estados Unidos, fez, né? Uma citação que um político fez, que uma autoridade fez, que um pastor fez, entende? Mas Provérbios, na verdade, ele sempre vai encerrar, ter em si uma frase curta, não mais de 2 linhas. Voltando a falar sobre Provérbios, né? A temática que o livro de Provérbios bate bem forte é a questão de termos uma vida prudente, né? Como Provérbios, o livro de Provérbios, na palavra de Deus, valoriza a importância de termos uma vida prudente. Conforme declara sua introdução, tem como propósito ensinar a alcançar sabedoria, a disciplina e uma vida prudente, e a fazer o que é correto, justo e digno. É o primeiro e mais importante manual de ética cristã e ministerial. Não sei se vocês já observaram, quando você lê o livro de Provérbios, tem a ligeira sensação, ou a exata sensação, que Deus está nos ensinando a termos um comportamento prudente, um comportamento que honre a Deus e a sua palavra, né? É um livro fantástico. Se você entrar a fundo e estudar e aplicá-lo na sua vida, você vai entender que é o código de ética mais completo que encontramos na palavra de Deus. Vários livros da Bíblia trazem códigos de ética, mas eu não vejo tão completos como o livro de Provérbios. Em suma, ensina a aplicar e fornecer instrução moral impregnada na cultura de um povo. Lembre-se que o povo oriental, o povo hebraico, é um povo, né, até hoje, muito disciplinado, muito organizado. Né? Nós, ocidentais e latinos, temos muita dificuldade em experimentarmos organização. É uma coisa de cultura, né? Não se muda uma cultura assim, num estalar de dedos. Você ajuda a melhorar uma cultura, mas você não muda. É impossível mudar uma cultura, né? Por exemplo, o latino tem uma cultura X,
Tem coisas positivas? Sim. Tem coisas negativas? Correto. Toda cultura tem fatores ou pontos positivos e pontos negativos. Mas vamos falar da nossa cultura latina. Pontos negativos da nossa cultura latina. O latino tem dificuldade com horário, não é pontual, por natureza própria não é. Você pode falar, e não é assim, de hoje para amanhã que ele vai mudar essa cultura da pontualidade. É muito difícil, irmãos. Eu sofro um pouquinho, né, porque nasci no Brasil, mas a minha cultura 100%, ela é judaica, entende? E eu tenho tido, aliás, ao longo dos anos, muitos conflitos, muitos conflitos. Não é que eu queira mudar essa cultura, é impossível, mas dentro do estudo da teologia, quando estudamos a palavra de Deus, nós apontamos dentro da Escritura Sagrada a necessidade imperiosa de termos uma disciplina, e essa disciplina implica horário, implica comportamento, implica várias coisas que o livro de Provérbios traz à tona. Então, o livro de Provérbios, na cabeça de alguns, parece que só está falando da cultura hebraica. Sim, é poesia hebraica, evoca muito a cultura hebraica, mas, acima de tudo, com pontos bíblicos, com pontos que o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele confirma, né, com todas as letras e com todas as palavras, entende? Então, nós, latinos, repito, quando lemos e estudamos a fundo o livro de Provérbios, vamos ter alguns certos conflitos, né, que não encaixam-se na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar, na nossa forma de nos comportarmos. Mas, como cristãos, como servos de Deus, temos que reconhecer que temos limitações por causa da nossa cultura e até mesmo abraçar a aplicação prática do livro de Provérbios. É desafiante, vamos ser sinceros, é desafiante, porque o livro nos confronta de frente com várias dificuldades nossas, não somente a nossa cultura, né? As demais culturas que não são semelhantes à cultura hebraica, à cultura judaica, também são confrontadas com os desafios que nos aplicam o livro de Provérbios. Vamos lá. Outra coisa que o livro de Provérbios deixa bem enfatizada é a sabedoria da vida. Provérbios é um livro prático de sabedoria, com o objetivo de dar sabedoria aos mais jovens, né? Aos mais jovens. Não que nós já de uma meia idade ou entrando para uma idade de idoso, não tenhamos necessidade desta sabedoria. Temos. Eu costumo dizer que eu não me valho, eu não me prevaleço pela minha experiência ou sabedoria de vida. Estou aprendendo. Aos 64 anos, estou aprendendo demais, irmãos. Demais. Você não tem ideia de como estou aprendendo e continuarei aprendendo. A sabedoria de Provérbios não é a sabedoria encontrada nos livros, nos clássicos, nem uma sabedoria carnal, mas a sabedoria que procede do temor do Senhor. Aplica os princípios de justiça, pureza e piedade à vida prática. Esse é um esboçozinho, né? Já está na apostila, nós temos uma sugestão de esboço, agora temos aqui uma outra sugestão que ela é bem interessante. Ó. Provérbios pode ser dividido da seguinte maneira, em 6 partes. Primeira parte, o propósito de Provérbios, que vai do capítulo 1, versículo 1 ao 7. Segunda parte, Provérbios para os jovens, capítulo 1, verso 8 ao 9, 18. Terceira parte, Provérbios de Salomão, do capítulo 10 ao 24. Quarta parte, os Provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias, de acordo com Provérbios 25:1, e aí vai do capítulo 25 ao 29. As palavras do rei Agur, capítulo 30, e as palavras do rei Lemuel, palavras de Agur, não rei, Agur, capítulo 30, e as palavras do rei Lemuel, capítulo 31. O tema de Provérbios já sabemos, né? Instruções sobre a sabedoria do viver bem, instruções sobre a insensatez, o pecado, a bondade, a riqueza, a pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, a justiça, a vingança, a contenda, a gula, o amor, a preguiça, a amizade, a família, a disciplina dos filhos, a vida e a morte. Gente, isso aqui é fantasticamente vasto. São todas as facetas do relacionamento humano. É um manual de ética tremendo,
tremendo. Se você nunca leu ou estudou a fundo, eu motivo você, por favor, né? Sobretudo aos irmãos que são obreiros na casa do Senhor, com carinho, com respeito, eu me dirijo a vocês, abracem com força, abracem com determinação um estudo bem profundo do livro de Provérbios, porque ele tem tudo que precisamos, não é, para vivermos uma vida ética que agrade a Deus, que nos leve a sermos exemplos, né, diante da congregação que nos olha, que nos observa, né? Então, tudo que precisamos saber sobre ética cristã e ministerial está dentro do conteúdo super prático do livro de Provérbios. Há um paralelismo também de contraste no livro de Provérbios, né, que é utilizado com muitíssima frequência neste livro. Assim, vão se estabelecendo comparações, por exemplo, entre a sabedoria e a loucura, a justiça e a injustiça. Ou seja, Provérbios é o livro de confrontações. Mostra o norte, o sul, o leste, o oeste, o quente e o frio, e assim por diante. Olha lá, Provérbio 17:1. Melhor é o bocado seco, aquele que foi o irmão Zandro, né? Ele fez uma menção na aula passada de um texto parecido, não é exatamente igual, né? Sobre a mulher rixosa, né? Mas Provérbio 17:1 nos lembra que irmão Zandro, lembra-se que irmão Zandro fez uma observação na aula passada? Então esse texto lembra um pouquinho a um outro texto que ele mencionou, mas diz aí, Provérbio 17:1, melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Bem interessante, né? Ou seja, aqui diz o autor de Provérbios 17, melhor a escassez do que a abundância de comida. Né? Porque na escassez você pode ter tranquilidade, mas na abundância você pode ter muita tribulação e contenda. O conteúdo de Provérbios já estudamos alguma coisa, mas não vale a pena a gente repetir isso aqui. Provérbios ensina a sabedoria da vida, não dos livros. Provérbios separa o justo do ímpio, não lhes dando a mesma sorte. Provérbios mostra que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Provérbios ensina o caminho da vida. Protege a vida. Provérbios proíbe os crimes contra a honra e a dignidade humana. Interessantíssimo. Que livro maravilhoso. Até a proteção da vida é mencionada dentro do livro de Provérbios. Outra coisa que Provérbios trabalha muito, né? Como já falei, os pecados da língua, e dentre eles a calúnia. Calúnia é uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém, inclusive mortos. Ofende a reputação, a honra. Provérbios 30, versículo 10 diz, não calunie o servo diante de seu senhor. Então, calúnia, acusar injustamente alguém de um homicídio. Né? Pelo menos, na cultura judaica, implicava uma pena de 6 meses a 2 anos e multa. Gente, então o número de caluniadores entre os hebreus era muito grande. Para a lei prescrever uma pena de 6 meses a 2 anos, mais somada a multa, para com isso. Imagina se isso se tornasse lei dentro das nossas igrejas. Meu Deus, caluniou. Alguém caluniou o irmão Elton? Vamos lá. Vai de 6 meses a 2 anos de cadeia e ainda vai pagar uma indenização para o irmão Elton, né? Imagina, irmão Elton, se alguém calunia um irmão, 5 irmãos, vão tudo para a cadeia. Aí vai variar a pena de 6 meses a 2 anos. Mas é o bom que o irmão Elton vai ganhar uma boa indenização, né? Um bom trocado no bolso. Que Deus tenha misericórdia. Se funcionasse isso hoje, nas nossas igrejas, o número de caluniadores, seria quase zero, né? Porque ninguém seria louco de caluniar o irmão, passando o risco de ter uma pena, né? Numa cadeia de 6 meses a 2 anos, e mais ainda, pagar a multa. Ou seja, a lei era severa, né? Não é à toa que se diz, né? O dito provérbio, olho por olho, dente por dente. Então, a lei não perdoava, né? A lei era pesada mesmo, né? E parece que hoje a gente vive na graça, tudo muito facilitado, até mesmo para caluniar. Infelizmente é facilitado. Outro problema que Provérbios trabalha, não é? É a questão da difamação. Uau, vamos lá. A difamação é atribuir outro fato ofensivo à honra objetiva, mas de algo que não seja crime. Na cultura judaica, o pecado de difamação era penalizado de 3 meses a 1 ano.
mas tinha multa. Epa! Provérbios 10, 18 está lá. E Provérbios 16, 28 prescreve: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os melhores amigos. Eu pergunto, alguns de vocês já sofreram problemas de difamação? Eu já perdi a conta. Se eu for me lembrar da minha vida, já foram mais de 60 ou 70 difamações. Imagine se eu fosse um judeu convivendo com os judeus. Eita, 3 meses a 1 ano de cadeia os meus difamadores e ainda eu ia viver de uma indenização, olha, de por vida, né? Lifetime, ou seja, não estaria rico, mas eu estaria bem servido com uma boa multa da parte dos meus difamadores. Outro problema, injúria. Eita, injúria, atribuir a alguém qualidade negativa que ofende a honra subjetiva. Exemplo de injúria. Você é gorda e feia. Epa! Eita! É tão comum, né, na nossa cultura latina, alguém chegar para alguém e dizer: ei, você é gordo, você é feio, você é isso, você é aquilo. Nós temos, infelizmente, o hábito de colocar rótulos nas pessoas, mas na cultura judaica era uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Não pagava multa, mas era cadeia que batia de 1 a 3 anos de reclusão. Provérbios 9, 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Olha só que coisa, ou seja, a lei judaica era muito severa, porque a lei contemplava, infelizmente, muitas ocorrências dessas falhas, dessas situações bem constrangedoras. Lições que aprendemos no livro de Provérbios. Vamos lá. Busca de sabedoria. Primeira lição. A busca da sabedoria deve ser algo exaustivo que nos consuma totalmente, como a busca de uma pérola de imenso valor. Bem conhece a Cristo quem o busca dessa maneira. Provérbios 2, 4, 5. Segunda lição que aprendemos, guiados pela sabedoria divina. Provérbios 3, 5. Uma das maiores verdades que Provérbios nos ensina é a necessidade de despojarmos-nos da nossa sabedoria pessoal, deixando-nos guiar pela sabedoria provada e comprovada do Senhor. Alguém diz: ei, eu sei tudo, eu tenho muita experiência. Você pode saber tudo e ter muita experiência, mas olha, gente, temos que aprender muito ainda e, sobretudo, guiados pela sabedoria divina. Terceira lição, impunidade, Provérbios 6, 28. Ninguém brinca com o pecado e sai ileso. Nunca vi ninguém brincando com o pecado e passar por cima bonitinho, limpo. Não, lá na frente o pecado cobra fatura, juros e correções monetárias. Quarta lição, disciplina, Provérbios 18, 1. Você ama a disciplina? Não para os outros, mas para si mesmo? Oh! Nós falamos de disciplina, mas que Deus nos ajude a amarmos a disciplina e esforçarmos-nos para sermos disciplinados, porque assim nos aprende, nos ensina muito o livro de Provérbios. Quinta lição, o uso da língua, Provérbios 18, 1. Cuidado com a sua boca, a morte e a vida estão em seu poder. É a arma mais poderosa. Dizem que a bomba atômica é uma arma poderosa. Mentira, é a nossa língua. Nossa língua tem o poder de dar a vida e de dar a morte. Você quer matar alguém rápido? Não precisa de uma bereta, não precisa de uma R15, basta você usar errado, inconvenientemente a sua língua que você está matando. Quer dar vida a alguém? Desde que o Espírito Santo use a sua boca, a sua língua, para gerar vida nos seus ouvintes. Jesus Cristo está dentro do livro de Provérbios? Sem dúvida nenhuma. Ele está em todos os 66 livros. Mas vamos rapidinho olhar como é que Jesus está dentro de Provérbios. No capítulo 8, a sabedoria é personificada em suas perfeições.
ela é divina, entre os capítulos 22 e 31, fonte da vida, capítulos 35 e 30, perdão, versículos 35 e 36, né, desse capítulo 8, desculpe, é o capítulo 8, a divina, versículos 22 a 31. Depois, fonte de vida, capítulo 8, 35 e 36. Terceiro, justa e reta, 8, 8, 9. E quarto, Provérbios 8, do 1 ao 6 e 32, 35, está à disposição de todo aquele que a buscar. O Senhor Jesus é essa sabedoria. Colossenses 2:3, em que todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Colossenses 1:30, em Jesus Cristo que se tornou parte de Deus, sabedoria e justiça. Não tem como descartarmos Jesus do livro de Provérbios. Vamos voltar então para a nossa apostila? Vamos voltar para a nossa apostila e fecharmos, né, as figuras de linguagem, né, que são as imagens e figuras que o livro de Provérbios, na sua extremada riqueza, nos apresenta. Vamos lá. Página 16, metonímia. Refere-se ao uso de alguma coisa que tem associação a outra. Provérbios 6, 17 diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Observe, mãos e língua referem-se à fala e ações das pessoas. Temos que ter muito cuidado na interpretação de certas figuras expostas neste livro, porque podemos correr o risco de fazer uma interpretação literal e não figurada. Mas como é, pastor, que eu aprendo a fazer uma interpretação correta? Temos que ler o contexto. Na medida que eu leio o contexto e aprendo a identificar as figuras de linguagem ou as figuras de retórica, eu não vou ter dificuldade. Volto a recomendar a vocês a leitura da nossa apostila de hermenêutica e exegese, que foi estudada no curso básico. Inclusive, de forma bem gratuita, né? Claro, não vou enviar pelo correio, mas eu vou postar no final da aula de hoje a exata cópia dessa apostila de hermenêutica e de exegese. Se você não a tem ou se você a perdeu, tá? Para você então dar uma olhadela nela, ela é importante, porque, irmão, se nós desconhecemos a hermenêutica e a exegese bíblica, então vamos desconhecer a correta interpretação do texto sagrado. Alguém se lembra as 3 formas de interpretação do texto sagrado? Nós falamos isso na matéria de hermenêutica e exegese. Vamos lá se alguém vai se lembrar. Se alguém se lembrar, gente, estou aqui para dar 75 pontinhos para sua alegria. Você vai dormir feliz hoje. Existem 3 tipos de interpretação. O texto bíblico ele só pode ser interpretado através de 3 formas, né? A forma Pastor, A, a forma B, a forma C. temático, textual e temático, textual e o terceiro é Não. O irmão está confundindo os 6 tipos de contexto. de contexto. Mas não se trata disso. São as 3 formas de interpretação segundo Eu a só estou hermenêutica lembrando e a de 2, exegese. pastor. Eu só estou Hein? lembrando de 2, literal e figurado. O Ilus- seu eita, quase abraçou os 75. Eita. Simbólico, figurado e literal. Simbólico, através de símbolos. Figurado, através de figuras de linguagem ou figuras de retórica. E literal, ao próprio nome diz, literal, pela própria leitura que fazemos ao pé da Eu lembrei letra. de figurado e de literal porque um se opõe ao outro, é mais fácil. Isto. O que gera confusão é a É questão o do simbólico. símbolo. Se vocês me permitirem, eu vou abrir aqui um espaçozinho de uns 10 minutos e vamos a um texto muito conhecido, aí você vai descobrir, você vai identificar a interpretação simbólica, figurada e literal. Me permitem fazê-lo? 10 minutinhos, né? Isso é importante relembrar. Isso já foi estudado no curso básico, mas eu percebo que só
10% dos alunos, eu não sei por quê, é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade de compreender, eu, Luiz Prestes, como é que um aluno consegue se esquecer disso? Eu estudei hermenêutica e exegese há 47 anos. Eu nunca me esqueci, irmãos. Foi a matéria que mais marcou a minha vida de estudante de básico em teologia, né? A hermenêutica e exegese e a escatologia. Então, são duas matérias assim que mexeram muito com a minha cabeça, com a minha mente, com o meu coração. Então, ficou impossível de me esquecer até as regrinhas da hermenêutica e da exegese. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, desculpe, João, não Mateus, perdão, João. Evangelho de João, capítulo 10. Aí você vai nesse capítulo 10 identificar as 3 formas de interpretação: a simbólica, a figurada e a literal. Evangelho de João, capítulo 10. Vou aguardar que você localize os textos. Vamos ter em consideração o versículo 9, 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11. Fique à vontade. Se você quer se valer da gravação do vídeo, ok. Se quiser anotar para reforçar na sua memória, façam, né? Se você tem essa dificuldade, muitas das vezes, de memorizar o que você está ouvindo, então escreva, que é importante. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Repito o texto, estou usando a tradução Almeida, revista atualizada, ARA. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Minha pergunta: aqui interpretamos ou interpretaríamos este texto, este versículo, pela forma simbólica, figurada ou literal? Vamos lá. Simbólica. Irmão Elton disse simbólica. Quem mais diz? É simbólico ou figurado, pastor? Mas O não oposto tá. um do outro, né? Mas Não, eu alguém tem que sou se a porta. decidir. É simbólico ou figurado? Vamos lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará. É figurado. 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 Agora preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Isso aí tem que ficar gravado na memória de vocês. Se a memória está difícil de gravar na memória, escreva. Isso aqui é uma figura. Por que é uma figura? Porque ela apresenta, preste atenção, uma realidade que envolve 2 pessoas ou uma pessoa e uma situação, porém em nada há de comum, ou seja, elas não são iguais, elas Pastor, são semelhantes. Só um minutinho para concluir, só para concluir. Aqui Jesus está se comparando a uma porta. Minha pergunta, preste atenção na minha pergunta. Jesus é literalmente uma porta, sim ou não? Não, porque uma porta pode ser de vidro, confere, pode ser de metal, pode ser de madeira, pode ser de qualquer outro material. Então, aqui não é literal, já descartamos o literal. Aqui não é simbólico. Vou mostrar para vocês o que é uma interpretação simbólica, bem à frente. Aqui é figurada. Por quê? É uma figura de linguagem chamada metáfora. E o que é uma metáfora? Ela apresenta 2 coisas, preste atenção, por favor. Ela apresenta 2 coisas ou 2 situações, ou uma coisa e uma pessoa, coloca lado a lado, porém não existe nenhuma semelhança física entre aquela coisa ou situação e uma pessoa envolvida. Ora, se eu estou apresentando, se aqui o texto apresenta Jesus, eu sou
a porta. O que há de comum ou de semelhante entre Jesus e a porta? Vamos lá, vamos pensar. Nada, Não, nada. existe. Opa! Ah, Jesus e a porta? Não, a porta é Algo uma. comum. Jesus é o Fisicamente não acesso. tem nada a ver. Atenção. Só Tá, no Milson. figurado. No figurado. Estamos tratando de interpretar de uma maneira figurada, mas preste atenção. Ok. Esse é o Ele é a objetivo. nossa válvula de escape. O pastor, Não. Jesus nos dá acesso ao céu, a porta nos dá acesso a outro cômodo. Isso, irmão, exatamente o que eu queria ouvir. É aquele texto que diz, pastor Luiz Fisicamente, Castro, atenção. ninguém vai ao Pai senão por Fisicamente, mim. sim, mas preste atenção. Fisicamente, não há nenhuma coisa comum fisicamente. Alguém está me acompanhando? Entre Jesus e a porta. Não há nada comum, mas figuradamente há algo comum entre Jesus e a porta. A porta é um instrumento que dá acesso de um lugar para outro. Confere? Ou não? Sim. Jesus dá acesso para quem? A nós, ao Pai Celestial, aos céus. Então, Jesus é a porta de acesso aos céus, à presença do Pai. Vamos pensar figuradamente. Do contrário, estaremos pensando simbólica ou literalmente. Alguém está me acompanhando, gente? Sim. Então, a metáfora, ela tem por objetivo confrontar uma pessoa com uma coisa com uma pessoa, ou uma coisa em uma situação, ou duas situações. Mas fisicamente não há nenhuma semelhança. Aliás, não há nada igual ou comum. Mas figuradamente, sim, existe algo parecido, algo semelhante, porque se trata de uma figura, de uma figura. Guarde isso, é uma figura, não é uma literalidade e nenhum símbolo. Versículo 10, agora que é diferente. Aqui é diferente. Ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que tipo de interpretação aqui nos apresenta o texto? Ela é simbólica, figurada ou literal? Literal? Literal. Porque está apresentando exatamente o que faz o ladrão. O que o ladrão faz? Ele chega na sua casa, bate na porta. Bom dia, Elton. Quero tomar o café da tarde com você. O ladrão faz isso? Jamais. Ou chega lá pro Lucas. Lucas, ei, Lucas, vamos jogar um pouco de videogame. O ladrão está batendo na porta do Lucas, convidando ele para jogar videogame. Fala sério. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Então está dizendo exatamente o que o ladrão faz. Então aqui a interpretação é literal. Agora olha o versículo 11. Isso aqui causa um pouquinho de dificuldade. Você tem que aprender a discernir isso aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui a interpretação qual ela é? Literal, simbólica ou figurada? No caso, simbólica. Simbólica. Porque o símbolo, ele aponta a algo muito semelhante, que é diferente da metáfora. A metáfora não tem semelhança física. Agora, o símbolo tem uma pequena semelhança física. Literalmente, Jesus era pastor? Sim ou não? Não. Não, Pastor porque de o ovelhas, pastor não. na cultura... Isso, porque na cultura judaica a palavra pastor implicava em cuidar de ovelhas. Alguém está me acompanhando? Estamos falando da cultura judaica. Temos que pensar no ambiente da cultura para a qual foi escrito esse livro. O Evangelho de João foi escrito dentro de que cultura? Cultura judaica. Se a gente pensa dentro da nossa cultura, dá problema. Por isso que temos que ter em mente a interpretação à luz da hermenêutica e da exegese. Ela é a chave. Se a gente não levar em consideração a hermenêutica e exegese, a gente vai cometer gravíssimos erros, como, por exemplo, textos que deveriam ser literais, mas são simbólicos ou figurados, ou vice-versa. Então, pastor, muita gente está cometendo gravíssimos erros de ensino e pregação? Sim,
por desconhecerem ou por desprezarem a necessidade do estudo da hermenêutica e da exegese bíblica, entende? Então, eu vou postar a apostila, eu sugiro, não é uma obrigação de forma nenhuma, mas para ser vamos dizer assim, um objeto de reforço, para vocês não se esquecerem da importância desta matéria. Já foi estudada por a maioria de vocês, mas é a matéria que mais a maioria se esquece, sobretudo em colocar em prática os seus mecanismos, porque é uma matéria muito sistemática. Se você volta e meia não estiver relembrando, reestudando, é normal, você vai esquecer. Vai esquecer. Eu não esqueço porque eu volto e meia, todos os dias. Você pode não acreditar, todos os dias. Todos os dias eu gasto de 2 a 3 horas revisando todos os conhecimentos que você pode imaginar de hermenêutica e de exegese bíblica, porque, pela bondade de Deus, eu passei Moreno. 18 anos da minha vida estudando essa matéria e eu me especializei como hermeneuta bíblica, entende? Quando eu digo que eu sou hermeneuta, não é para me vangloriar, encher minha boca, não se trata disso, é que eu decidi me especializar na área da hermenêutica e da exegese bíblica para entender da melhor e da forma mais correta o texto bíblico. Vamos a um outro exemplo está lá em Deuteronômio capítulo 28. Muitos pecam por não conhecerem a hermenêutica deste texto que eu vou apresentar a vocês. Deuteronômio capítulo 28. Parece ser de simples interpretação, mas não é. Faz outro chá para mim. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Quem de vocês encontrar primeiro pode Você ler faz para outro chá nós. para mim? Deuteronômio 28, 13. Primeiro de 13. vocês. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Preste muita atenção nesse texto. Esse texto é um dos mais difíceis da Bíblia Sagrada. E tem pregadores que usam esse texto à vontade e fazem qualquer tipo de aplicação e dá problema, e graves problemas. A intenção é muito boa, mas a aplicação ela é completamente fora de Muita lugar. gente depressiva com esse versículo, pastor, porque Isso, não alcança a cabeça e sempre está na cauda e fica numa os preocupação. pregadores de prosperidade, a teologia da prosperidade, a teologia coach, ela lança mão desse texto assim, digamos, o prato preferido deles é usarem esse texto, mas eles tiram completamente fora de lugar. Então, eu estou tomando um pouquinho de tempo para vocês entenderem que o livro de Provérbios, ele exige que tenhamos um conhecimento básico de hermenêutica bíblica. Se você não tem um conhecimento de hermenêutica bíblica, você vai ter problemas sérios. Vamos lá. Como é que interpretamos corretamente esse texto? É difícil, não é um texto muito fácil de se interpretar. É simbólico ele, pastor? Não, aqui não é simbólico. Começamos por aí. Ele é um texto difícil. Ele não é um texto simbólico. Ele não é simbólico, ele é figurado, mas quando fala... Ele em parte tem uma figura. Em parte, ele tem realmente, em parte tem uma figura. Mas qual seria a aplicação prática desse texto? Voltado para quem? Ou para Ele quê? Ou para quando? Só para Moisés? Não. Foi Israel. Para a nação de Israel. Começamos por aí. A aplicação desse texto é unicamente, exclusivamente e tão somente a nação de Israel. Agora, tem outro detalhe. Não é para aquele Israel daquela época que Moisés recebeu essa revelação. Não. Foi Aí Israel você de tem que hoje. ler. Não, nem Não? o de hoje. Não. Temos que ler todo o capítulo 28. Esse aqui é um texto difícil. Quando você lê todo o Ou capítulo isso 28, aqui você fala... Isso aqui já é lá no milênio, né? no milênio, exatamente, quando Israel se tornar a cabeça de todas as nações do planeta Terra. Ou quando você estuda o capítulo 65 e 66 de Isaías, aí você descobre a chave desse texto.
Enquanto você não chega a Isaías 65 e 66, você vai ter dificuldade exata de interpretar esse texto. E aí você também tem que ler todo o capítulo 28 de Deuteronômio. Quando você lê todo o capítulo 28, estão me acompanhando? Somado capítulo 65 e 66, aí a ficha cai. Uá! Isso aqui é uma profecia messiânica, voltada unicamente para a nação de Israel e para o tempo do milênio, quando Jesus governa 1000 anos sobre a terra. O último texto da noite, porque só estamos fazendo uma rápida revisão de hermenêutica, nada mais, para vocês verem como é importantíssimo. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Eita, esse texto então, misericórdia. O povo usa direto Pastor, como mas, aplicação. mas aqui, em parte, é figurado, né? Em parte, exato, porque ele traz uma figura, concordo 100%, e é uma figura, só que ela é uma figura messiânica, uma figura profética, apontando para um fato que vai ainda acontecer num futuro distante. Não tão distante, né, que nós estamos próximos, né, do arrebatamento da igreja, da tribulação e, consequentemente, do governo de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo. Ageu capítulo 2, versículo 9. Quem de vocês encontrar primeiro pode ler para nós. E esse texto aí, os pregadores de prosperidade, então, usam com força. 2 o Ageu quê? 2:9. Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A maioria dos pregadores de prosperidade nem também os que não são de prosperidade. Me acompanhe, você vai se lembrar de algo que eu vou dizer aqui agora. Está tendo uma demonstração da presença de Deus na casa de Deus, né? A presença de Deus vem, enche a igreja, o povo se alegra, o Espírito Santo enchendo o povo. E aí alguns pregadores dizem: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Olha só o que está acontecendo aqui. Deus está enchendo a casa dele da sua glória. E usa esse texto. Não sei se você já Na ouviu isso em verdade, alguns. eles trocam algumas coisas. Eles não falam desta última casa. Eles falam Ah, a glória da segunda casa será maior. opa! Que é mais grave ainda. Há uma distorção. Então, Além da má aplicação, a aplicação totalmente errônea do texto, ainda distorcem o texto, ou seja, fazem uma gambiarra, como diz o mineiro, né? Tiram o sentido literal do texto, ou seja, alteram o conteúdo escrito. Vocês têm ideia do que se refere esse texto? É outro texto difícil. Isso aí tá tá- falando, tá- isso aí tá falando a também falei glória. do milênio também. Essa, Isto está se referindo ao milênio. Só que Preste atenção. a glória ali é da primeira casa que foi embora quando o profeta falou: a glória saiu do pátio, foi para portas. Algo por aí, mas se a gente for fazer uma interpretação mais do que correta à luz da hermenêutica, olha, vamos prestar atenção nos detalhes do texto. A glória desta última casa. Primeiramente, fazemos a seguinte pergunta: que casa é essa? A que se refere o profeta? Você lendo o capítulo 2, todo o capítulo 2 de Ageu, você vai descobrir. E a No chave está no versículo 7 já fala assim, ó, farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Aí está. Tem 2 versículos chaves no capítulo 2 de Ageu, o 3 e o 7. Perfeito, irmão Zando. Maravilha. O 3 e o 7 é a chave correta da interpretação do 9. Então, para eu interpretar corretamente o 9, eu tenho que ler com atenção o 3. Presta atenção lá no 3. O que diz o 3? Quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então nós descobrimos que esta casa se refere o quê? Ao templo de Israel. Oh! E quando eu estudo a ocorrência dos templos, quais foram os templos da história de Israel? Primeiro templo, o templo de Salomão. Salomão, Estão lembrados? Salomão. Yeah. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Quando Salomão terminou de orar, caiu fogo do céu. Opa, então a primeira casa, o primeiro templo
foi, vamos dizer assim, inaugurado ou foi selado com o fogo da própria glória de Deus. Mas e o segundo templo de Israel? Foi assim? Não. Foi o templo de Zorobabel, levantado em 516 antes de Cristo, remodelado por Herodes o Grande em 30 antes de Cristo. E ali não estava a glória, estava a águia romana. Mas temos o terceiro templo que vai ser levantado em breve. Que terceiro templo é esse? O templo do anticristo. Ou que o anticristo vai fazer um acordo de paz entre árabes e israelenses e vai permitir a construção do templo judaico no monte do templo, onde está hoje o Domo da Rocha, a Mesquita de Omar. Mas o quarto templo, guardem isso, é o templo do milênio, que vai ser levantado, aí a glória de Deus volta. Por qual razão? Porque o próprio mentor da glória, Jesus, vai estar lá dentro. E por isso que ele vai trazer de volta a glória. Por isso que Esse o templo, então, escritor... antes do milênio que vai ser levantado, ele vai ser destruído, pastor? Não, o templo da tribulação vai ser levantado em breve. Preste atenção, só preste atenção, vai ser levantado em breve. A glória não estará nesse templo, porque vai ser o templo levantado por um acordo de paz promovido pelo anticristo. O anticristo vai profaná-lo 3 anos e meio depois, sacrificando uma porca em cima do propiciatório, ou da tábua, ou da tampa da Arca da Aliança. Depois, este templo ele vai ser limpo, ele vai ser purificado por Jesus. Quando ele desce à terra, No Monte das antes de ele Oliveiras. começar o seu governo de 1000 anos, Jesus vai gastar 30 dias limpando, purificando esse templo profanado. Como é que eu sei disso? Daniel capítulo 12, os últimos 3 versículos me falam sobre isso, de maneira codificada, não fala direto, mas fala codificado. Quando eu leio o livro do profeta Ezequiel, aí eu vou descobrir que o Messias, antes dele ser entronizado rei sobre o planeta e sobre a nação de Israel, ele vai purificar o templo. E vai ser esse período de 30 dias. E depois de 30 dias, ele vai gastar 45 dias fazendo o juízo das nações, as nações que sobreviveram na tribulação e as nações dali que trataram bem e trataram mal a Israel. Já entra a escatologia, mas como é importante entendermos isso. Então, Ageu 2:9 é uma profecia messiânica, também apontando para o templo do milênio. Vocês estão observando como não é muito simples interpretar certos textos? A necessidade da hermenêutica aí é número 1. Se você não tem uma noção básica de hermenêutica, olha, é grave. E a gente está ouvindo muitas aberrações hoje nos púlpitos, por haver ou desconhecimento ou desprezo a esta matéria bíblica. Irmão Elton. Pastor, não, esse versículo ele é muito usado porque no êxtase da pregação, quando a emoção está tomando conta, esse versículo é um versículo de muito efeito. Aí a Sim, igreja não, claro, chora. claro, sem dúvida. Mas nós temos que ter cuidado para não usarmos versículos de efeito que vão gerar uma reação totalmente contrária ao que está revelado no A texto. origem do que o texto fala. Não, temos que ter muito cuidado. O texto ele é bonito no seu efeito, ele é bonito na sua abordagem literária, mas nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que apresentar o texto tal qual ele é e a sua correta interpretação. Eu falo isso com muita tristeza hoje. São muitos pregadores, infelizmente, eu não tenho medo de Acabam errar. condicionando a outro pensamento, né, pastor? Exato, e temos que ter cuidado, porque do contrário nós estaremos sendo semelhantes aos testemunhos de Jeová, presta atenção, isso é sério. Estaremos sendo semelhantes aos adventistas do sétimo dia, estaremos sendo semelhantes aos mormons, que usam a Bíblia, só que eles dão a sua própria interpretação. Isso é grave, isso é perigoso. Hoje nós estamos ouvindo milhares de pastores nas redes sociais, milhares de obreiros, cheios de boas intenções, mas totalmente desconhecedores dos princípios básicos de hermenêutica e de exegese bíblica. Porque é muito fácil eu pegar um texto e dar a interpretação que me dá na cabeça, ou a interpretação que eu considero correta, mas que está totalmente fora de texto e de contexto. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Teve um dia que houve um certo debate, onde, de certa forma, assim, eu me envolvi, porque eu não concordei com a forma da composição que colocaram.
Por Certo. exemplo, quando estavam fazendo uma colocação de pecado, falando a respeito de uma determinada pessoa em termos de homossexualidade, ok? Aí estavam falando, porque não sei o que tem, que Deus detesta o homossexual, Deus detesta, Deus detesta o que não sei o que tem, que o homossexual é isso, homossexual é aquilo. Aí eu coloquei um ponto assim, falei assim, gente, um ponto. Deus não detesta o homossexual, Deus detesta o pecado. Então, Deus detesta ali o pecado da bebida, Deus detesta o pecado da mentira, Deus detesta o pecado da gula, Deus detesta o pecado. Porque se a gente virar para a Não gente a e falar isso assim, pessoa que Deus a detesta o pratica, é o pecado. homossexual, a Perfeito. gente está atacando uma pessoa. A gente está atacando uma pessoa. Então você passa a atacar uma pessoa e não atacar o pecado. Eu não sei se eu Yeah. estou certo ou estou errado, pastor. Mas esse é um princípio errôneo que tem sido ensinado lá de trás. E para mudar isso agora é complicado. É Infelizmente, sim, lá de trás, veja bem, foi ensinado o seguinte: você atacar o pecado e a pessoa, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a exato. atacar o pecado. O O pecado. pecado. Separa a pessoa do pecado. Não discrimina a pessoa. Quando eu ataco a pessoa e o pecado juntos, eu estou discriminando. Eu estou Tanto que fazendo a palavra de Deus acepção diz de assim, pessoas. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado que há nele. Sim, isso é 100%. Mas Jesus nunca atacou diretamente as pessoas. Muito pelo contrário. Ele demonstrava carinho, simpatia, solidariedade, empatia, mas deixava bem claro, ó, vai e não E não peques peques mais. mais. Pastor, Deixava bem Exato. claro. Não era um ataque frontal e pessoal a pessoa. Sim, irmão se Elton, eu, pu- rapidinho que se nós eu temos que pudesse avançar. resumir em poucas palavras, a igreja está preparada para o pecado oculto, aquele que se faz na mente, esse ele está preparado porque ele fala abertamente dele. Mas o exposto, a igreja não está preparada para receber essas pessoas. Mas é um E problema que vem lá um de trás. homossexual, um homicida, uma pessoa, a pessoa igual tem restituição a restituição, tempo de restituição no Brasil para as pessoas. Yeah. Então, quando ela entra dentro da igreja, às vezes a própria igreja mata essas pessoas e não deixa ela frutificar. Infelizmente, é um Exato. Isso é fato. um fato. É um fato que eu falo com tristeza. Hoje são poucas, irmãos, não estamos aqui estabelecendo crítica, estamos apresentando fatos. Nem quero fazer isso aqui com um debate, por favor, é só para fazermos um reforço dentro daquilo que estamos aprendendo no livro de Provérbios. São pouquíssimas igrejas hoje que sabem lidar com homossexuais, com alcoólatras, com lésbicas, com travestis. São poucas. Qual é a tendência? Deixá-las de lado ou discriminá-las ou isolá-las. Porque vamos ser sinceros, é difícil trabalhar com essas pessoas. Você tem que ter tato, além do amor de Deus, que é importantíssimo, para você não discriminar a pessoa no seu pecado, você tem que ter estratégias espirituais. Tem que ter estratégias para chegar àquela pessoa, para restaurá-la. Mas é bem claro, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você tem que apresentar a solução da homossexualidade, do lesbianismo, do seu estado de travesti, não condenando a pessoa, mas deixando a pessoa visualizando. Vem cá, o que você está vivendo desagrada o coração de Deus. Mas se você quiser, Jesus é a solução e pode te libertar. Mas infelizmente a maioria, quando eu falo a maioria, 85% das nossas igrejas tem muita dificuldade, muita. Eu não conheço, com todo respeito, uma igreja brasileira que consegue segurar por muito tempo lésbicas, homossexuais, travestis e alcoólatras. Com todo respeito, de Pastor 10, Luiz, eu conheço duas. o irmão Lucas, ele fez uma citação aí, que fala que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Aonde que é, onde estaria isso na Bíblia? A Bíblia não traz diretamente uma citação dentro dessa abordagem, mas deixa transparente dentro de A Provérbios, contextualização. dentro dos Evangelhos, Paulo aos Romanos, sobretudo em Romanos, ele deixa bem transparente, né, sobre a importância da não
da discriminação do pecador. Paulo, Não, pelo não, menos discriminação é outra coisa. Discriminação é outra coisa. Se nós falarmos mas por escute, discriminação, escute. Nós, seres humanos, temos a tendência, infelizmente, não são todos, não estou generalizando e não estamos aqui generalizando e nem fazendo isso aqui de um debate, mas nós, seres humanos, não separamos as coisas. Temos a tendência, se o camarada é um homossexual, a gente vai discriminá-lo por ele ser homossexual. Ou seja, não vamos atingir o pecado que ele comete, mas infelizmente atingimos o pecado e a pessoa em si. Então não sabemos separar. Jesus deixou isso bem claro, tratou bem com a mulher adúltera, deixou bem claro, o teu problema é o adultério, mas a tua pessoa eu quero trabalhar em resgatar. Jesus deixou bem claro que Zaqueu era um safado, era um ladrão, era um estelionatário. O teu problema é que você é um ladrão, você é um estelionatário, mas eu não estou discriminando você por ser um ladrão, por ser um estelionatário. Estou mostrando o teu ato de pecado em estar roubando. Tanto que Zaqueu, gente, pensa num camarada que só de ver Jesus já se convenceu do seu erro. E ele deixou bem claro, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu estou aqui para devolver 4 vezes mais. Entende? A Bíblia não traz essa expressão, como o irmão Lucas mencionou, essa é uma expressão popular, mas as cartas de Paulo, e sobretudo Romanos, Jesus, nas atitudes que ele teve com seus interlocutores, ele deixou isso bem claro. Eu creio que quando a eu Bíblia posso ler deixa... um versículo aqui? Sim, vamos lá. 2 versículos em Salmos. Salmos Sim. 5, versos 4 e 5, diz assim: Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não permanecerão à tua vista. Tu aborreces todos os que praticam a maldade. Sim. Temos que interpretar com cuidado isso aqui. Tu aborreces a todos que praticam iniquidade. Mas aí vamos colocar um ponto e vírgula, que o livro do Apocalipse fala. Se há arrependimento, amém. Se não há arrependimento... Mas aí encaixa nós também, ué. Nós éramos pecadores, hoje somos redimidos. 100%. Nós somos pecadores arrependidos. O meu pecado não faz diferença do homossexual ou do alcoólatra. Não é diferente. Jesus nos discriminou pelo nosso pecado? Não. Não, Ele nos olhou com amor e misericórdia. Esse é um lado que também temos dificuldade de olhar o ser humano com amor e com misericórdia, porque se Jesus olhasse a nós pelo que nós somos, já era. Ninguém se salvaria, ninguém seria alcançado pela sua graça. Hein, pastor? O ponto que eu sempre falo a respeito disso, que a maioria das pessoas parece que, tipo assim, não que seja o caso da gente aqui, porque como a gente está estudando, a gente está buscando aprender, eu acredito mas entenda que eu não quero caso... fazer isso como um ponto de debate, é apenas um ponto de esclarecimento. Sim, esclarecimento. O que já está exposto na Escritura não deve ser debatido. Exato. No momento que a gente debate, a gente está colocando em dúvida um posicionamento bíblico já definido, e nós estamos aqui questionando nenhum ponto bíblico. Exato. Que também é um problema da interpretação, temos que ter o cuidado com a correta interpretação. Esse é o ponto. Por exemplo, eu cito como exemplo quando Deus diz assim, Davi, segundo o meu coração. Olha tudo que Davi fez. Davi ele cometeu grandes atrocidades aos olhos dos homens. Então, quer dizer, arrebentou. Agora, presta atenção. Ele é pecador. Aí eu viro e falo assim, o homem não deixou de ser pecador, ele é pecador. Porém se arrependeu. É diferente eu ser pecador e eu viver em pecado. São duas coisas separadas. Perfeito. Eu sou pecador. Meus irmãos, vamos avançar um pouquinho. Que, já estamos, desculpa interromper o Lucas, nós já estamos num horário um pouquinho avançado, temos que produzir. Se a gente não produzir, complicar o nosso meio de campo, senão eu não consigo fazer gol nem vocês. Desculpa, eu sei que esse assunto dá pano para manga. Vamos lá. É porque eu vi Saindo da metonímia, vamos para a personificação. Atribuição de qualidades humanas ao que não é humano. Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa. Sabedoria edifica a casa? De forma nenhuma. Aí é uma personificação da capacidade humana, né, ou qualidades humanas a algo imaterial.
lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria não tem vida em si mesma, ela é citada aqui como se fosse uma pessoa. Outra figura, hipérbole. É a linguagem de exagero, Provérbios 17:10. Mais fundo entra a repreensão do prudente do que sem açoites no insensato. Rapaz, que tremendo isso aqui. Litotes. Essa aqui é uma figura de linguagem difícil. É dizer pouco e fazer entender muito. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Nós temos que ser abraçar esse litote, senão a gente dá um probleminha lá na frente. Em certo sentido, todos os provérbios são litotes, porque são curtas frases que dão muito a entender. Ironia. O livro de Provérbios trabalha com ironia. E Jesus era irônico aos extremos. Pensa em Jesus. Gostava de ironizar os fariseus, os saduceus e os escribas. Quando se diz algo bizarro para ser entendido o contrário, Provérbios 31:6-7. Dai bebida a fortes que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fatigas e não se lembrem mais. Certamente não somos aconselhados a embriagar as pessoas quando estão sofrendo, mas buscar todos os meios possíveis para ajudar as pessoas. Interessantíssimo isso. Vamos fechar aqui para entrar em seguida em Eclesiastes. Paralelismos. Paralelismo temos... Olha, isso aqui é difícil, tá? São 3 tipos de paralelismos ou de comparações dentro do livro de Provérbios. O paralelismo sinonímico, antitético e sintético. Sinonímico. Exemplo, Provérbios 23:20. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Sinonímico aponta para o quê? Sinônimo, para pontos semelhantes. Depois o paralelismo antitético. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então é a comparação do positivo e do negativo, por isso que fala de antitético. Sintético, Provérbios 15:33. O temor do Senhor é instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Sintético, porque ele resume uma ideia em si, complementando-a. Então, esses são os 3 tipos de paralelismo. Virando a página, vamos iniciar Eclesiastes. Uau! E aí fechamos na próxima aula o restinho que sobrará de Eclesiastes e de Cantares. Alguns estudiosos dizem que Eclesiastes é o livro mais melancólico da Bíblia. Tem bastante tom melancólico, pois nele tudo parece terminar em tristeza e em vazio, em tom cinzento. O renomado pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, capital, escreveu justamente um livro com este título. Eu tenho esse livro, ele é fantástico, Eclesiastes, o livro mais melancólico da Bíblia, porém mostrando que o livro tem um grande valor para a igreja cristã. O título do livro vem do hebraico Kohelet e significa o pregador. Tem nada a ver, não é? Kohelet com Eclesiastes não tem nada a ver, porque isso veio da Vulgata Latina. Quando a Bíblia é traduzida em latim, a Vulgata Latina deu o título o Eclesiastes, ou quer dizer Eclesiastes, mas pregador seria Kohelet. Eclesiastes é o seu nome grego também, ele vem também do grego, e significa aquele que reúne ou se dirige a uma assembleia de pessoas para falar. Este livro era lido pelos judeus durante a festa dos tabernáculos. Vejamos o que este livro sagrado tem a nos ensinar. Local, data e autor. O livro foi escrito em Israel, aproximadamente em 930 anos antes de Cristo, por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, né? A sua prova interna de Eclesiastes 1, 2, 2:7-9, 12, 9 e 10 já deixa bem evidente. Provavelmente Salomão escreveu este livro no fim da sua vida, aos 60 anos de idade. Aqui tem um adendo. Alguns escritores e historiadores falam em torno de 60, outros falam de 80. Eu ficaria inclinado a 80, por causa de algumas
evidências bem internas, né? Mas aqui eu deixo também com 60, porque você vai encontrar uma variedade de opiniões por parte dos historiadores. Eu me inclino para 80 anos, embora não temos uma evidência na cronologia histórica. Depois de ter passado por muitas experiências ruins pelas disciplinas divinas e por ter se voltado contra a vontade dele. Propósito ou objetivo? Mostrar a futilidade da vida longe da vontade de Deus. Nada adiante ter todo o dinheiro, desfrutar de todos os prazeres e atividades neste mundo e, além do mais, viver pecando. Tudo que não tem a bênção de Deus gera angústia, depressão, melancolia, enfim, não passa de vaidade, como ele mesmo disse. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Olha a estatística de Eclesiastes. Tem 12 capítulos e 222 versículos, né? 222. Tem 33 perguntas, 34 ordens. Interessantíssimo. Uma única promessa e nenhuma mensagem direta de Deus. É um livro bem comum. Vamos lá. Características especiais. Pelo menos separamos aqui 5. Primeiro, é um livro extremamente pessoal. Nele, o autor repete diversas vezes o pronome pessoal eu, que não é muito comum, ao longo dos 10 primeiros capítulos. Então, note isso, que é muito pessoal, muito em primeira pessoa do singular. Segunda característica, a palavra vaidade aparece de 37 ou 39 vezes, revelando que a vida sem Deus é vazia, incerta, inquietante, sem respostas para grandes questões da alma. 3. Os eruditos afirmam que o estilo literário do livro é irregular e não se encaixa em nenhum estilo da literatura hebraica. Então, é um livro anômalo dentro do que se conhece os padrões da literatura judaica ou hebraica. Utiliza-se um dos mais difíceis vocabulários do Antigo Testamento. Ao contrário de Provérbios, Eclesiastes é um livro de uma grande complexidade vernacular, ou seja, nas palavras. 4. Contém a alegoria mais bela, profunda e poética da Bíblia em relação à velhice. 5. A essência do livro só é revelada no último capítulo, ou nos versículos 12 e 13. Então, Eclesiastes não é um livrozinho que a gente julga ser fácil de interpretar. Ele tem os seus quebradeiros de cabeça. Palavras-chave, olha só, virando a página. Vaidade debaixo do sol, Deus, sabedoria e eternidade. Vaidade, do hebraico revel, 39 vezes. 33 vezes no restante do Antigo Testamento, que significa futilidade, ilusão, vazio, sem sentido, passageiro, efêmero, sem valor eterno. Vaidade de vaidades é uma forma superlativa de se expressar. Uma paráfrase colocou a frase: bolha de sabão, tudo é mera bolha de sabão. Seria uma comparação, né, numa linguagem atualizada. Segunda palavra-chave, debaixo do sol, 29 vezes. Terrestre, preso à terra, a visão mundana do homem natural. Isso é bem interessante, né? Quando nós lançamos mão do livro de Eclesiastes. Terceiro, olha só que interessante, a palavra Deus. Deus aparece por 40 vezes, sempre Elohim. Olha que interessante, isso aqui é muito chamativo, né? Porque a Bíblia apresenta vários nomes de Deus em hebraico, vários, e Deus tem muitíssimos, né? Não muitíssimos, tem mais de 20 nomes em hebraico, mas o nome mais chave, né? O que domina mais praticamente toda a Bíblia, depois de Yahweh, que nas nossas Bíblias é traduzido como Jeová, o Senhor, é a palavra hebraica Elohim, quer dizer o Deus criador, o Deus onipotente, olha só que interessante, infinito, majestoso, diferente ou nunca, Adonai, olha só, o Yahweh,
como aparece lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3. O Deus pessoal de pacto, amor e salvação. Tudo vem de Elohim. Muitíssimo interessante isso aqui. Depois a quarta palavra-chave, sabedoria ou sábio. Anote aí, sabedoria ou sábio. Do hebraico, Hokmah ou Hakahan. 45 vezes aparece essa palavra, significando um discernimento entre o bem e o mal, uma prudência prática. A verdadeira sabedoria está numa vida centrada em Deus, pois debaixo do sol nada satisfaz. E a quinta palavra-chave é Elohim, ou Olam, perdão, Olam, que quer dizer 7 vezes, significando eternidade. Aí você lê em Eclesiastes 1:4, 1:10, 2:16, 3:11, 3:14, 9:6 e 12:5. E o contraste, debaixo do sol e eternidade. Quero levar vocês a nós lermos a Eclesiastes 12. Esse texto aqui é difícil de interpretar, gente. Só para vocês verem a importância de lermos, estudarmos Eclesiastes e lançarmos mão dos recursos da hermenêutica bíblica. Eclesiastes capítulo 12, só para relembrar, os exercícios já corrigimos todos, confere? Já corrigimos todos, então maravilha. Então, já estamos despreocupados em corrigir os exercícios, e a provinha que faremos no dia 6 de maio, ela vai ser todinha baseada nos exercícios. Eclesiastes capítulo 12, eu quero ler uns versículos com vocês. Eu creio que vocês já leram, não é? Esse texto que fala sobre a velhice. Eu vou dedicar esses últimos minutinhos da nossa aula, que a gente vai continuar na próxima semana, dando o fechamento, né, de Eclesiastes e Cantares. Eclesiastes 12. O Lembra-te contexto do aí teu começa no Criador. versículo. Vamos começar do primeiro versículo, Eclesiastes 12, 1, para nós entendermos o contexto. Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e não cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Verso 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Versículo 5. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andem roubando pela praça. Versículo 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e que quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Versículo 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vocês observam que aqui Salomão usa em demasia figuras de linguagem, figuras de retórica, e são figuras definitivamente difíceis. Elas variam de acordo com a tradução da Bíblia. Eu acabei de ler agora Eclesiastes, capítulo 12, esses versículos, na Almeida Revista Atualizada. Ela muda um pouquinho na Revista Corrigida, né? Deixa eu ver aqui, versículo 2, ok, o versículo 3, o versículo 3 diz assim na Corrigida: no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores,
por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela. Vocês observam que a corrigida ela é um pouquinho diferenciada da revista atualizada. Aí no versículo 4, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. A Almeida atualizada, ela ajuda um pouquinho você a interpretar de forma correta. A corrigida já cria uma certa dificuldade. Vamos então tentar interpretar isso aqui no tempo que nós temos, né? Nós temos, deixa eu ver aqui o horário. Nós temos 7 minutos. Eu não posso passar desses 7 minutos, né? Só para vocês terem uma rápida ideia. Ok. O que vocês entendem do versículo 1? Versículo 1. Aqui Salomão está se referindo. A juventude? Não, ele fala de maneira bem específica. Ele está Moço, falando né? aí ele está falando dos sentidos espirituais, que estão alertas e sem diminuir. O versículo 2, preste atenção, eu vou ter que me adiantar, né, para a gente ganhar tempo, porque o horário está passando muito rápido. Está falando das faculdades mentais que seguem claras e sem qualquer impedimento. Se você ler com atenção, ó, antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui está falando, né, em linguagem figurada, das faculdades mentais, que seguem claras e sem impedimento. Do versículo 3 ao versículo 5, fala dos poderes físicos, né, que seguem fortes e sem diminuir. Aí fala, versículo 3, os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? Os braços de proteção. Quem são os homens fortes? Não é? São os ombros amplos e erguidos. Uau, que interessante isso aqui. Né? No versículo 3 também fala dos moedores, fala dos dentes, porque não havia dentaduras postiças naquela época. Então Salomão aqui dá uma descrição bem interessante. Os que olham pelas janelas, né? Fala dos nossos olhos dentro das nossas órbitas. Olha só que descrição. As portas de fora, no versículo 4, né? E as duas portas da rua se fecharem. O que Salomão está se referindo aqui? Isso aqui é difícil, gente. Isso aqui não é fácil, não. Quando eu li Eclesiastes pela primeira vez, eu patinei no gelo. Eu tive que, então, entrar no conhecimento da cultura hebraica, da linguagem figurada do Edu. Isso aqui é um puro hebraísmo, né? E os hebraísmos são difíceis, não é assim à primeira vista. Se você fizer uma interpretação literal, que dá problema, porque aqui é tudo figurado. Tudo, tudo, tudo. Essa parte de Eclesiastes aqui é 100% figurada. Então, essas portas de afora, né, as duas portas da rua, são os lábios e os ouvidos. Que isso, pastor? São os lábios e os ouvidos, né? As filhas do canto, em Eclesiastes 2:4, né? E todas as vozes do canto se baixarem. Quem são essas vozes do canto? São as cordas vocais. Uau! Não tem nada a ver, claro que não tem nada a ver, porque isso aqui é um hebraísmo, não é? O versículo 4 também fala, né? Sobre o cabelo, quando começa a ficar escassear. Quando ele fala no versículo 4, ele está falando, deixa eu ver aqui, e quando florescer a amendoeira. Então, essa expressão florescer a amendoeira, quando o cabelo começa a ficar grisalho e começa a escassear. A cadeia de prata do versículo 6, antes que se quebre a cadeia de prata, a que se refere Salomão aqui? Vocês sabem? Não? O alento de vida. Eu vou postar para vocês no grupo. Que interessante, é difícil interpretar Eclesiastes capítulo 2. Então, essa cadeia de prata é o alento de vida, não é? O copo de ouro. O copo de ouro. O que vocês acham que é o copo de ouro? E se despedaça o copo de ouro? Ó, o cérebro. Hã? O cérebro. Né? No versículo 6. E se despedace o cântaro junto à fonte. O que é isso? O cântaro junto à fonte é o coração e as suas válvulas. Meu Deus! Isso é fantástico, gente. E pouca gente interpreta corretamente essa parte. E a roda junto ao poço.
Oi. É a circulação do sangue. Uau! Então eu vou postar isso para vocês, né, porque eu sei que isso é desconhecido pela massacrante maioria. Nem os melhores pregadores, e eu não estou me colocando como melhor em nada, por favor, mas nem os melhores pregadores, a menos que eles entrem na profundidade do texto, no Ô, hebraísmo. pastor, pior que o senhor falou tudo, quando chega no final do texto, ele vai falar pra gente que é do corpo, e o pó volte à terra como era, e o Aí, espírito volte a Deus como. Meu Deus, isso é verdade. mas essa A gente não se característica, toca no último, lá no final do capítulo, ele tá dando a pista pra exato. gente. Essa é uma das chaves que o livro de Eclesiastes nos tem. É um livro, gente, é fantástico, é lindo. Só para você ter uma ideia, em cursos anteriores que eu já ministrei a teologia do Antigo Testamento, eu tive uma turma no Brasil há muitos anos, que nós levamos um ano estudando os livros poéticos, 14 meses, 1 ano e 2 meses. Gente, você vai dizer, é um exagero? Não. Tem muito conteúdo para 14 meses estudarmos os 5 livros poéticos. Isso que eu estou passando para Uau. vocês, ó, é um resumo de 7% só. Quem fala lá, 7%. vaidade, vaidade, vaidade. Ele tava, pô, quando eu era novo, era vaidoso, que o meu cabelo era bonito, os meus olhos eram cintilantes, o meu Ai, sorriso ai, era ai. claro, eu Ai, ai, escutava ai. bem, eu tinha uma Esse é o voz. Lucas. E agora eu percebo que era tudo vaidade, porque tudo isso com a idade se desfez. E o que que me sobrou agora? Gente, eu vou postar isso para vocês ainda hoje, para que não fique esquecido, tá? A interpretação figurada dessa parte de Eclesiastes que é simplesmente maravilhosa. E vou repetir, não falo isso por vaidade, se estamos usando essa palavra, né? Não é que eu seja melhor do que vocês, mas eu custei entender isso. E sendo judeu, olha, eu fui aprender isso quando eu tinha 21 anos. 21 anos! Porque eu tive que entrar num comentário muito profundo da Torá e aí comecei a interpretar corretamente essa parte de Eclesiastes, que ela é difícil. Até hoje eu só ouvi um pregador brasileiro pregando assim, no jeito, sobre a Eclesiastes capítulo 12. O pastor Hernandes Dias Lopes. A coisa de um ano ele tem essa mensagem no YouTube. Você pode procurar lá, pelo menos assisti ela uns 2 meses atrás. Ele vai direitinho, tranquilo, aquele jeito tranquilo dele, tranquilo, explicando detalhe por detalhe do capítulo 12 de Eclesiastes. Ele mesmo dizia, né? De 80 a 90% dos nossos pregadores não têm a mínima ideia da correta interpretação do capítulo 12 de Eclesiastes, porque é um puro hebraísmo, ou seja, você tem que estudar a cultura hebraica nas suas formas, nas suas expressões, para dar a correta interpretação. Pastor, Anote aí, sim, já aqui para terminar, Lucas. no 11, no 11, por exemplo, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele está falando sobre a palavra, né? Aqui nós vamos falar na próxima aula, porque se eu for falar isso agora, a gente vai gastar uns 15 minutos. Calma. Próxima aula a gente vai se estender um pouquinho, a gente vai entrar dentro dessa interpretação. Irmãos, anotem aí, nós vamos na próxima aula continuar a partir do esboço de Eclesiastes, que ele é muito interessante, né? Ele é bem singular. Então, próxima aula, nós vamos então continuar com Eclesiastes, anote aí, então, na página de número 18, e nós vamos também entrar na abordagem de Cantares. E esse aí, meu Deus, é pequenininho, mas tem surpresas. Como muita gente diz, né? A rosa de Sarão é Jesus. Nunca, nunca. A rosa de Sarão sempre foi e sempre será a igreja de Jesus Cristo. Prepare-se, tem muitas surpresas ainda que nos serão reveladas no estudo de Eclesiastes e Cantares de Salomão, porque é um livro também maravilhoso. Pequenininho, mas nos vai surpreender bastante. Meus irmãos, Deus nos falou alguma coisa através da aula de hoje? Acredito que coisas Amém. novas, diferentes, foram aprendidas ou ensinadas, né? Que Deus nos ajude a sairmos da superfície e entrarmos na profundidade desses livros fantásticos. Eu pouco ouço
pregações dentro dos livros poéticos, porque são difíceis, né? São livros difíceis que precisam ser interpretados na visão correta dos hebraísmos, né? Do contrário, da dificuldade, da dor de cabeça, das más interpretações. Por melhor que sejam as intenções, não basta ter boas intenções, basta sim conhecer, estudar profundamente o verdadeiro significado que nos apresentam os livros poéticos. 10:03, já passamos do horário. Vamos agradecer a Deus, obrigado. Nosso irmão Jonatas, pelo seu esforço, obrigado, irmão Wilson, obrigado, irmão Lucas, obrigado, irmão Elton, obrigado, irmão Zandro. Tivemos hoje a ausência, né, de duas alunas, nossa irmã pastora Darlete e nossa irmã Meire, né, por motivo de força maior, não puderam estar, avisaram, mas esperamos que, se Deus quiser, na próxima aula, o time aqui esteja completo pela bondade e misericórdia do nosso Deus. Vamos pedir a nosso irmão Wilson, que não pôde estar conosco na aula passada, né? Ele estava desfrutando, né, de um turismo cristão, né? Viu a réplica da arca lá no Tennessee. Ei, coisa boa! Mas, irmão, acredita, ainda não tive oportunidade de ir lá. Estou planejando fazer isso nesse ano, né? Alguns irmãos já conheceram a réplica da Arca de Noé, não da Arca da Aliança, da Arca de Noé, lá no Tennessee, e eu estou me candidatando esse ano, né? Pelo menos não ir sozinho, ir com 3 ou 4 famílias. Está um pouquinho apertado, mas a gente vai, se Deus quiser, ou em agosto ou em setembro. Acredito que setembro não vai estar tão quente, mas o Tennessee não é tão quente comparado à Flórida, né? Mas esse ano ainda estaremos lá, né? Eu já vi um documentário, irmão, isso é muito bonito lá, você fica impactado conhecer a réplica da Arca de Noé, e aí chegamos à conclusão que aquilo ali realmente foi um projeto de Deus para a sobrevivência de pelo menos 1.500 espécies de animais, né, que temos conhecedores hoje no mundo animal. Irmão Wilson, então, estará nos despedindo com uma palavra de oração. Vejo vocês permitindo Deus na próxima aula, dia 29. A você que já fez o pagamento do mês de abril, muito obrigado. Se você ainda não fez, você tem até o dia 30. Não se esqueça, 30. Se passar dessa data, você sabe que terá que pagar a multinha de $10. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Irmão Wilson Fernandes, nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Senhor Deus e Pai, nessa noite quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nos foi dada, Senhor, de aprendermos, estudarmos. Ajude-nos, Senhor, a memorizar tudo aquilo que foi dito nessa noite, Senhor. Te Aleluia. peço que nos livre de todo mal, Senhor, de toda a seta do inimigo. Abençoe, Senhor, cada um dos irmãos que se fez aqui presente, de igual modo aqueles que não puderam se fazer presente. Abençoe o meu professor, o nosso professor e sua família, e todos que o cercam, Senhor. Nos dê uma noite de descanso, nos dê uma semana abençoada, sempre na tua presença e sempre na tua dependência, Senhor. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso lema para fechar tudo, seriedade, Seriedade, compromisso, Compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, Seriedade. compromisso e disciplina. e É disciplina. necessário que ele cresça, É É necessário necessário eu que ele cresça, diminua. que eu É diminua, necessário que ele cresça e que eu que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça e que É necessário que ele É necessário que ele diminua. cresça e eu que E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a A glória honra, a e o glória, poder. o Gente, poder. ó, no coração de vocês, uma abençoada noite de segunda, abençoada semana. Vejo vocês próxima segunda, dia 29, se Deus quiser. Se Jesus voltar, já era. Se não voltar, estamos aqui juntos de novo. Muito obrigado, a paz do Senhor para Abençoado a vocês. todos. Vejo vocês próxima segunda. Muito obrigado.